Há vários dispositivos para medida de vazão de fluidos, cujos princípios de funcionamento estão relacionados com a equação do balanço global de energia. Uma categoria desses medidores são os classificados como medidores de orifício. Um dos exemplos desse tipo de medidor é apresentado aqui na figura, é o chamado medidor Venturi. Esses medidores, de um modo geral, o princípio deles consiste em colocar uma restrição de área para o escoamento do fluido. Como já sabemos, ao reduzir a área, nós aumentamos a velocidade e esse ganho de energia cinética tem que ser compensado por a perda de uma outra forma de energia. No caso aqui, a outra forma é uma redução da pressão. Então, o que se constata nesse caso, quando tem uma redução de área da seção transversal, é que a velocidade do fluido aumenta. Então, neste ponto, ele tem mais energia cinética, mas a sua pressão vai ser menor. Então, através de uma medida de diferença de pressão entre os planos 1 e 2 de referência, através desse valor de P1 menos P2, é possível, utilizando a equação geral do balanço de energia, conseguirmos uma expressão que permite ser estimado, então, o valor da vazão. Nós inicialmente apresentaremos uma análise visando entender o princípio de funcionamento desses dispositivos, usando a equação geral do balanço de energia. Posteriormente, nós combinaremos essa análise com alguns resultados experimentais para podermos fazer projetos e utilizar de forma quantitativa essa equação para construção e operação, projeto também, desse tipo de medidores de vazão. Essa figura ela ilustra o uso de um medidor de vazão de Venturi num alto-forno, numa usina francesa, onde nós temos aqui a vazão de ar em cada ventaneira do alto-forno, em função do ΔP medido, ΔP aqui expresso em milibar. Então, eles inseriram um medidor de vazão do tipo Venturi em cada uma das ventaneiras do alto-forno para permitir um controle individual e um acompanhamento individual das vazões em cada uma dessas ventaneiras. Isso aqui ilustra uma aplicação metalúrgica desse tipo de medidor, que é bastante robusto, simples de operar, sem partes móveis e que tem uma utilização muito difundida nas empresas metalúrgicas. A nossa análise mais detalhada será feita para um medidor de orifício, que é denominado placa de orifício. Nesse tipo de medidor é inserido aqui, considerando uma tubulação de seção circular, é inserido um anel com abertura na região central. Então, nós temos, por exemplo, um duto com diâmetro D1 e a abertura dessa placa, desse disco com orifício central, seria D0. Nós já vimos, através de uma simulação no finalzinho do capítulo 6, através de simulação numérica, o perfil de escoamento do fluido num sistema como esse. Nós vimos lá o aparecimento do vena contracta, que seria a região onde teríamos as maiores velocidades e a maior contração na área de escoamento do fluido da esquerda para a direita nesse caso, mas o princípio de funcionamento é semelhante ao do Venturi. Colocando uma restrição, a velocidade do fluido aumenta e esse aumento de energia cinética vai ser compensado, então, por uma redução da pressão. Então, o que se faz nesse dispositivo é medir essa diferença de pressão e o que nós procuraremos fazer é relacionar a vazão de fluido com essa diferença de pressão. A grande diferença do Venturi para a placa de orifício é que no Venturi o segundo medidor é colocado exatamente na seção de menor área. Na placa de orifício, nós não sabemos exatamente onde está essa seção, ela pode ser até determinada experimentalmente. Então, tem uma diferença, porque a seção de menor área não é exatamente a área da abertura da placa de orifício. Então, inicialmente, nós faremos uma abordagem qualitativa, desprezando as perdas devido à fricção. Posteriormente, nós introduziremos o efeito dessas perdas e também efeitos quando nós estamos utilizando esse dispositivo para gases, que são fluidos compressíveis, e aí a gente tem que introduzir uma correção. Essa correção também vai ser feita de modo a utilizar resultados experimentais. Como eu tinha adiantado anteriormente, nós faremos uma análise inicial simplificada, considerando uma situação sem as perdas devido à fricção e considerando também uma tubulação que está na horizontal,
de tal forma que nós possamos desconsiderar variação de energia potencial. Então, desprezando as perdas, não considerando presença de equipamentos para manuseio do fluido e considerando uma tubulação horizontal, restam apenas os termos de variação de pressão e de variação de energia cinética. Observe que aqui eu fiz o termo de pressão para um fluido incompressível. Posteriormente, nós veremos a correção que deve ser introduzida para considerar a compressibilidade do gás. Então, utilizando essa equação, fazendo uma suposição de que o regime é turbulento, que nos permite supor ou considerar os valores de beta como sendo unitários, a gente tem a versão aqui de baixo da equação de conservação, e aplicando conservação global de massa, lembrando que todo fluido que passa por essa seção vai passar por essa seção menor, nós podemos então assumir essa relação. Considerando que a densidade do fluido é constante, então ficaremos com o produto de área da seção transversal vezes a velocidade média na seção transversal como sendo constantes, e aí essa relação assumindo um duto cilíndrico se transforma utilizando essas relações de área, e é fácil de observar, de constatar que aqui nós podemos relacionar essas duas velocidades e expressar a equação do balanço de energia em função de uma velocidade apenas e da diferença de pressão, o que vai nos permitir que, conhecendo essa diferença de pressão, nós determinemos a velocidade e, consequentemente, a vazão do fluido. Então, utilizando a relação envolvendo conservação de massa, eu optei aqui por relacionar a velocidade V1 com V2, velocidade 2 seria nesse ponto 2 aqui, e finalmente expressar, voltando na equação do balanço de energia, uma relação dessa velocidade com a diferença de pressão. O resultado final é expresso, então, através dessa equação. 2P1 menos P2 seria a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, densidade do fluido 1 menos D2 sobre D1, elevado à quarta. A dificuldade da equação nessa forma é que D2 seria o diâmetro dessa região onde está localizado o segundo medidor, e seria o diâmetro da região onde temos velocidades da esquerda para a direita. Nós não conhecemos esse valor de diâmetro. Seria mais cômodo, mais prático expressarmos essa equação em função do diâmetro D0. Para fazermos isso, é introduzido um termo aqui, que é chamado coeficiente de descarga, que além de fazer esse papel de correção para podermos utilizar o D0, ele vai incorporar também as perdas devido à fricção para uma configuração como essa. Então, isso foi feito nessa expressão. Vocês observem que agora o valor de V0 está sendo calculado utilizando a velocidade na área da placa de orifício. Passamos a utilizar D0, que é o diâmetro da placa de orifício, e foi introduzido, então, esse coeficiente de descarga. Nós podemos reescrever essa equação definindo um parâmetro K, que vai incorporar não só o coeficiente de descarga, mas também uma variável relativa ao projeto da placa de orifício, que é a relação D0 sobre D1. E aí nós podemos ter um coeficiente K, que vai fazer essa incorporação. Esse coeficiente é definido dessa forma, né? CD, aqui é o projeto da válvula do medidor de orifício, da placa de orifício. Esse D0 sobre D1 é um parâmetro de projeto. Aqui foi definido como sendo B, que é D0 menos D1, e aí a equação para o K tem esse coeficiente de descarga, raiz quadrada de 1 menos B elevado à quarta. Esse valor de K ele é obtido através de dados experimentais. Há na literatura de fenômenos de transporte, de instrumentação, gráficos que nos permitem determinar o valor de K, considerando a localização do segundo tomador de pressão e da relação de diâmetro da placa de orifício para o diâmetro da tubulação. Um exemplo desse gráfico vai ser apresentado no próximo slide. Aqui nós temos a relação que foi deduzida no slide anterior e um exemplo desse tipo de gráfico. Aqui na ordenada nós temos o K, na abscissa nós temos a posição do tomador de pressão após a placa de orifício. Esse número que aparece aqui ele corresponde à relação da distância da placa de orifício dividida, a distância do tomador de pressão até a placa de orifício, dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, suponhamos que tenhamos uma tubulação com 20 centímetros
Se o segundo medidor, o medidor após a placa de orifício, estiver 10 centímetros à frente da placa, essa razão equivaleria a 10 dividido pelo diâmetro da tubulação 20, seria um valor equivalente a meio. Então, nós iríamos nesse valor de meio, pegaremos a razão da abertura da placa de orifício pelo diâmetro da tubulação, suponhamos que esse valor seja meio também, e aí o valor de K para esse caso seria de aproximadamente 0,63. Então, esse gráfico aqui ele permite incorporar duas correções, o efeito da perda devido à fricção e o fato de estarmos agora considerando o valor do diâmetro da placa de orifício e não o diâmetro da região onde temos o segundo medidor de vazão. Uma outra correção que pode ser necessária é quando estamos lidando com fluidos compressíveis, no caso de gases, uma vez que essa relação assumiu que a densidade é constante. Então, essa correção, levando em consideração a compressibilidade, é também feita de forma empírica, usando um outro gráfico que consta normalmente em livros de fenômenos de transporte e muito comumente também em livros de instrumentação. Então, essa figura aqui permite que a gente faça essa correção da compressibilidade. Aqui temos a equação para a velocidade, vocês notem que apareceu um parâmetro novo, esse y, e o valor de densidade que aparece é a densidade calculada usando a pressão no ponto 1. Então, a ordenada dessa figura é esse fator de expansão, chamado de fator y, e aqui na abscissa nós temos a razão entre as pressões, é P1 menos P2 dividido por P1. Logicamente, quanto maior for esse número, mais teremos o efeito da compressibilidade, porque maiores estarão sendo as variações de pressão e, consequentemente, de densidade, e aí o fator y vai se afastando de 1. À medida que os valores de diferença de pressão vão se tornando menores, isso vai significar que as variações de densidade vão também ficando menos relevantes e o valor de y vai gradativamente aproximando de 1. Aqui nós temos gráficos para a placa de orifício e para a Venturi. Aqui para a placa de orifício, o gráfico para as Venturis. Nós resolveremos um exemplo a seguir de projeto, construção de uma placa de orifício para desenvolvimento de medições de vazão de gás. Neste exemplo, então, nos é informado que nós temos ar a 20 centígrados escoando através de um duto de 6 centímetros de diâmetro. Foi inserida uma placa com aquele valor B igual a 0,4 para ser usada na medição da vazão. Foi medida uma queda de pressão de 250 centímetros de água e a pressão antes da placa de orifício equivale a 93,7 kPa. Com essas informações, nos é solicitado determinar a vazão volumétrica e de massa do ar. O tomador de pressão após a placa está a meio diâmetro, posterior à placa de orifício. Então, inicialmente, os primeiros pontos é determinar os valores de densidade e de viscosidade. Para caso de gases, a densidade que nós utilizamos é a densidade no ponto 1, que seria antes da placa, utilizando então esse valor de pressão. Então, a densidade do gás seria utilizando esta equação, assumindo que ele se comporta idealmente. Nós temos uma densidade de 1,114 kg por metro cúbico. Usando equações que vimos lá no capítulo 4 para a estimativa de viscosidade de gases, nós determinamos a viscosidade do ar nessa temperatura, equivalente a 1,83 vezes 10 a menos 5 pascal vezes segundo. A próxima etapa é, usando esses fatores relativos ao projeto, determinarmos os valores dos coeficientes K e Y. O valor do coeficiente A é determinado utilizando as relações geométricas de posicionamento do medidor de vazão e da relação do diâmetro da placa do orifício pelo diâmetro da tubulação. Foi fornecido um valor de beta igual a 0,4, então aproximadamente 0,388, e foi informado que a placa de orifício está a meio diâmetro após o medidor de vazão está a meio diâmetro após a localização da placa de orifício. Então, isso corresponde a um valor de meio, subindo aqui até a curva correspondente a uma relação de diâmetros de aproximadamente 0,4, nós temos um valor de K de aproximadamente 0,615. Com as variações de pressão, nós temos condição de estimar o valor de Y.
Para fazer a estimativa do valor de Y, nós precisamos do valor de P2. P2 é o valor de P1 menos a queda de pressão, correspondente a 2,5 metros de coluna d'água. Então, é 2,5 vezes 9,8 vezes a densidade da água, 997. P2 equivale a 69.273,5 pascal. Então, a razão P1 menos P2 sobre P1 equivale a 0,26. Então, na curva aqui do Y em 0,26, vamos até a placa de orifício com uma razão beta igual a 0,4, e aí determinamos o valor de Y como sendo aproximadamente 0,92. Então, com os valores de K e de Y e as medições de pressão e o cálculo de densidade, nós temos condição de determinar o valor de V0 e, posteriormente, os dados de vazão. O valor de V0, substituindo dados na expressão anterior, 118,5 metros por segundo. Calculamos o número de Reynolds para verificar que é realmente escoamento turbulento. E, a partir disso, nós temos condição de determinar as vazões volumétricas e de massa. Utilizando o valor da seção transversal da placa de orifício, nós calculamos a vazão volumétrica 0,0536 metros cúbicos por segundo, multiplicando pela densidade a vazão de massa, 0,06 kg por segundo. Um outro tipo de medidor, cujo princípio de funcionamento está relacionado à equação de balanço de energia, é o tubo de Pitot. Esse tipo de sistema, esse tipo de dispositivo, na realidade, ele mede a velocidade. Ele é muito usado na indústria aeronáutica para medição de velocidade de aeronaves. Aqui eu vou exemplificar a situação dele sendo utilizado para medir velocidade ao longo de uma seção transversal de um duto cilíndrico. Então, mais uma vez, nós vamos ver os fundamentos dele e depois ver possíveis correções a serem introduzidas para considerarmos efeitos de perda devido à fricção. O princípio de funcionamento dele é muito semelhante, né, ao dos medidores de orifício. Na realidade, ele se baseia na colocação de um duto concêntrico com essa configuração. Esse duto ele tem um orifício que fica com a área perpendicular à direção do escoamento do fluido e outros orifícios laterais que são paralelos à direção do escoamento. Então, na hora de instalar esse tipo de medidor, nós temos que ter esse cuidado. Essa abertura aqui tem que ficar exatamente perpendicular à direção do escoamento e essas aberturas laterais têm que estar paralelas. Os tomadores de pressão, eles estão ligados, um deles à abertura central e o outro às aberturas laterais, de tal forma que teremos uma diferença de pressão, uma vez que o fluido aqui no ponto 1, ele vai parar, então ele vai transformar a sua energia cinética em energia de pressão, que vai fazer com que a pressão medida para a tubulação central seja superior à pressão dos orifícios laterais que estão medindo a pressão de um fluido que está em movimento. Então, aplicando mais uma vez o balanço de energia, nós vemos que V1 vai ser zero, porque é a chamada pressão de estagnação, o fluido vai parar nesse ponto, aqui está obstruído o escoamento dele, então nós teremos o valor de V2 em função da diferença de pressão. Então, vocês notem que agora esse sistema nos permite determinar esse valor de V2, medindo os valores da diferença de pressão. Aqui está para uma versão para um fluido compressível, mas podem ser introduzidas correções para fluidos incompressíveis, para fluidos compressíveis também. Então, a relação aqui a ser desenvolvida é de velocidade em função de P1 menos P2, que nos permite, então, determinar essa velocidade, e a diferença em relação aos medidores anteriores é que esse tubo de Pitot ele pode ser deslocado ao longo da seção transversal da tubulação, que nos permitiria, então, determinar um perfil de velocidade, pois podemos determinar velocidades a cada localização dele ao longo da posição radial do duto. Então, isolando V2 na equação anterior, a gente tem essa relação para a velocidade, daria raiz quadrada de 2P1 menos P2, que é o valor medido nos tomadores de pressão, dividido pela densidade do fluido. Então, introduzindo o efeito da perda devido à fricção, nós temos um coeficiente de Pitot que normalmente é na faixa de 0,98 a 1, que significa dizer que a perda
devido à fricção e à correção necessária devido a isso é muito pequeno. E aí, finalmente, nós podemos utilizar esse dispositivo para determinação de valores de velocidade. Observe que, como ele não dá vazão, seria interessante nós termos uma forma de relacionar essa velocidade com a vazão. Então, nós temos duas opções para fazer isso. No caso de ser escoamento laminar, nós já sabemos lá desde o capítulo 5 que a velocidade média corresponde à metade da velocidade máxima. Então, nós podemos medir a velocidade no centro do duto, que vai ser a velocidade máxima, correlacioná-la com a velocidade média e multiplicando pela área da seção da tubulação, determinarmos a vazão. Quando temos escoamento turbulento, nós vimos que o perfil ele fica um pouco deformado, não é mais uma parábola. Essa relação aqui nos permite relacionar a velocidade média com a velocidade máxima para números de Reynolds entre 10 a 4 e 10 a 7. Então, conhecendo o valor de velocidade máxima, que mais uma vez vai ser velocidade no centro do duto, nós podemos determinar a velocidade média e com a área da seção transversal determinarmos a vazão. Para encerramento deste capítulo, nós analisaremos uma situação de aplicação dessa equação de balanço de energia para um fluido compressível.